A noite de 15 de junho de 1957 foi como qualquer outra na pequena cidade de Vale do Oco. O silêncio denso da madrugada tomava conta das ruas de paralelepípedo, e as casas simples se mantinham adormecidas sob o céu estrelado. Mas ao chegar às 3h33, algo incomum aconteceu. O relógio da praça, símbolo da cidade e de sua rotina, parou repentinamente. O som familiar do ponteiro de segundos desapareceu, deixando um vazio incomodante no ar. Moradores próximos à praça ouviram um som metálico como se uma engrenagem tivesse se quebrado. Logo, uma luz tênue, fria e inquietante brilhou por breves momentos ao redor do relógio. No entanto, quando a manhã chegou, todos se depararam com a mesma imagem. O relógio estava imóvel, com seus ponteiros marcando 3h33. Esse relógio, instalado em 1925, sempre fora o coração pulsante da cidade. Marcava o ritmo da vida local, o início do trabalho na usina, o toque do sino na igreja, até mesmo as festividades e celebrações. Era mais que uma simples máquina, era um símbolo de precisão e constância. No entanto, com sua parada, algo essencial na rotina da cidade parecia ter sido interrompido. O tempo seguiu seu curso, mas a cidade ficou em um limbo estranho, onde o relógio permanecia intacto, parado. Por dias ninguém ousou tocá-lo. Os moradores começaram a trocar rumores e histórias, tentando entender o que havia acontecido. Alguns falavam em sabotagem, outros em algo mais profundo, um sinal, um aviso. Seu Armando, o relojoeiro aposentado responsável pela manutenção do relógio, foi chamado para tentar reparar o defeito, mas ao abrir o mostrador ele ficou perplexo. Não havia falhas visíveis. As engrenagens estavam intactas e o mecanismo parecia funcionar perfeitamente. Nada explicava a imobilidade dos ponteiros. O relojoeiro, confuso, tentou diversas vezes, mas sem sucesso. Foi então que surgiram as primeiras lendas. Alguns diziam que o relógio estava amaldiçoado. Outros falavam sobre um assassinato jamais resolvido que teria ocorrido ali, naquela mesma praça. Havia quem acreditasse que um pacto sombrio feito por um morador afligido por uma doença incurável havia selado o destino do relógio. Mas o que era realmente verdade? Ninguém sabia ao certo. Conforme os anos passavam, o relógio se tornava mais do que um mistério. Ele se tornava parte da identidade da cidade. O mistério alimentava novas histórias e atraía visitantes de fora, ansiosos para ver de perto o enigma. Mas até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva sobre o que aconteceu naquela noite. Ao longo dos anos, cientistas e estudiosos também tentaram investigar o fenômeno. Alguns teóricos sugeriram que um pulso eletromagnético raro poderia ter afetado o funcionamento do mecanismo. Outros, mais inclinados ao sobrenatural, falavam de uma anomalia temporal ou até mesmo de uma presença espiritual vinculada ao relógio. Mas nenhuma das teorias parecia fazer sentido. Hoje, o relógio continua parado, imerso em musgo e marcas do tempo. A praça ao redor mudou com o passar dos anos, mas ele permanece ali, inabalável. Para os mais velhos, ele é um símbolo de memória e história. Para os mais jovens, um simples objeto curioso. Mas a verdade é que ele carrega algo além de seu mecanismo, algo que desafia explicações. A cidade de Vale do Oco continua a viver com o mistério do relógio parado. Para muitos, ele é um lembrete do que não pode ser explicado. Para outros, uma história que nunca será resolvida. Talvez o relógio tenha parado porque, em um mundo que busca respostas para tudo, ele nos lembra que há beleza no inexplicável. E que nem todos os mistérios precisam ser desvendados. Em um mundo saturado de explicações, talvez o relógio nos ensine que, às vezes, é preciso parar e simplesmente aceitar o que não sabemos. O relógio de Vale do Oco continua a marcar suas 3h33, imortalizado na memória coletiva da cidade e naqueles que um dia chegaram em busca de respostas, mas saíram com mais perguntas. O mistério persiste e, com ele, o fascínio por aquilo que permanece sem explicação.